Uma depende da outra, um resultado da outra, é o que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? Tudo começa lá com a criatividade. Então, vou começar a projetar aqui a apresentação para vocês. Marjorie, Oi, a pode falar. gente só vai utilizar o Visage mesmo quando você falar de modelagem, no caso, né? Eu achei que hoje a gente iria já criar ali as caixinhas, os processos, então vai ser na próxima aula, é isso? Isso, na terça. Uhum. Tá. É porque, por conta da agenda do João, eu trouxe o módulo 2 para essa semana, porque senão ele não conseguiria participar, e ele queria bastante participar com a gente, né? E aí, acabou faltando uma aula do módulo 1, que eu achei que tinha mais coerência trazer logo numa semana, criatividade e inovação, e fechar esse módulo para não ficar particionado. Aí a gente vai usar na terça, tá? Tá bom. Então, pessoal, criatividade é um tema bem vasto, bem legal, né? De estudar, de pesquisar e tudo. Eu me diverti bastante pesquisando para trazer essa aula para vocês, né? Trazer esse tema, na verdade. Aqui, sobre criatividade, eu acabo trazendo mais uma provocação para a gente pensar um pouquinho de como a gente pode usar a nossa criatividade, né? Como nós podemos ser criativos. É mais nesse sentido, tá? Do estímulo da nossa criatividade, mas no estímulo de acender um alertazinho de tipo, poxa, todo mundo pode ser criativo e a gente consegue fazer exercícios para criatividade, né? Para não aumentar, mas tá me fugindo um pouco a palavra, mas para que a gente consiga aflorar essa criatividade que todo mundo já tem, né? Criatividade, na verdade, ela é um talento inato, né? A gente já nasce com ela e ao longo do tempo a gente vai aprimorando, né, esse talento. Então, eu trouxe algumas definições aqui para vocês de o que é criatividade, né? Primeiro, eu trago bem literal o que o dicionário fala que é criatividade, né? Ele diz primeiro que é uma qualidade ou característica de quem ou do que é criativo, e depois ele fala que é inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inovar, inventar no campo artístico, no meio científico, esportivo e etc. Uma tradução, assim, um significado bem literal, né? Bem específico. E aí eu trouxe a visão de algumas pessoas que entendem do tema ou que são bem criativas, né? Ken Robinson fala que criatividade é um processo. Ken Robinson é o cara do TED mais assistido do mundo, que ele fala sobre a criatividade nas escolas. Eu vou compartilhar o link do vídeo com vocês, desse TED, lá no Workplace, quem puder ver, é bem interessante a visão dele sobre isso, tá? Albert Einstein fala que a criatividade é a inteligência se divertindo. Marcelo Gant fala que a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. O Marcelo Gant eu conheci há pouco tempo, ele é um brasileiro, e eu sinceramente não consigo nem definir o que ele é, porque ele é muitas coisas, ele é influencer, ele é um cara de negócios, mas ele focou a carreira dele em criatividade. Ele também está com conteúdo que ele criou uma plataforma de cursos, né, para vender cursos sobre criatividade, para disseminar esse conhecimento dele sobre criatividade. E
em 2020, na pandemia, ele decidiu abrir esses cursos gratuitos. Eu vou compartilhar o link também com vocês. É muito interessante o curso dele. A história de vida desse cara também é muito interessante. Ele foi fazer um projeto, ele se inscreveu num curso da NASA. E aí, na turma dele, ele foi um dos que tinha 7 brasileiros, ele era um dos 7 brasileiros que estava lá. E ele se inscreveu como comediante, porque na época ele fazia stand-up comedy. E aí, assim, a história ele foi, eu acho que foi no Flow, mas eu procuro aqui o podcast e compartilho lá no grupo com vocês também, certinho, o link do episódio. E ele foi no podcast e contou essa história, que é uma história interessante. Eu acho que até é um pouco surpresa a gente pensar, né, que, poxa, um programa da NASA ter uma quantidade relevante de brasileiros, né? É bem legal. E o famoso Steve Jobs fala que a criatividade é a arte de conectar ideias, tá? Então, esses conceitos de criatividade é o que fizeram bastante sentido para mim e que eu quis compartilhar aqui com vocês. Aqui, a gente começa a falar um pouco de como aplicar a criatividade, né? O que ela é? E ela é um processo de criar ideias originais e de valor. Eu gosto muito da definição do Marcelo Gan, que criatividade é um método de solucionar problemas, né? Geralmente a gente é mais criativo quando a gente tem um desafio, um entrave ou alguma coisa para resolver, né? Então, para eu criar uma ideia, eu preciso ter algum ponto de. Eu preciso ter algum provocador, né? Para que uma ideia seja criada. E geralmente ele é um problema, né? Esse provocador é um problema que a gente precisa resolver. Então, a maior característica da criatividade é que a gente conseguir associar ideias distintas. Criatividade tem muito a ver com o nosso portfólio. E aí é o nosso portfólio de vida, né? É com quem a gente convive, é o que a gente lê, o que a gente escuta, as viagens que a gente faz, o que a gente estudou, né? O que a gente se formou. Então, a criatividade ele é muito associar isso tudo, às vezes ideias e pensamentos desconexos, para, na associação disso tudo, a gente resolver um problema, né? Então, ela é super abrangente, cada um tem um portfólio pessoal, né, de acordo com as suas experiências de vida, e isso faz com que ela seja tão diversa e volátil e vá evoluindo e consiga ser exercitada e consiga crescer, né? Então, a criatividade também está linkada a uma competência que a gente consegue usar para tudo, né? Para qualquer coisa. Então, o que a gente precisa para extrair assim, o máximo desse conceito de criatividade, usar a criatividade, é só não se limitar, né? É só não pensar que uma ideia, alguma proposta não faz sentido. Porque aparentemente algumas coisas não fazem sentido, e quando a gente junta, né, quando a gente consegue fazer essa associação com outras ideias, a gente vê que aquilo ali vai fazer muito sentido para algum propósito. E aí, da onde vem a criatividade, né? É uma coisa meio subjetiva. Algumas pessoas até confundem criatividade com imaginação. Não é a mesma coisa, né, gente? A gente sabe que a imaginação é uma coisa intrínseca no ser humano, né? A gente consegue imaginar coisas também, trazendo aqui o nosso portfólio, né? Mas uma mente imaginativa, ela também
independe disso, né? Tem pessoas que têm uma imaginação que eu não sei, eu enxergo um pouco de imaginação como um dom, né? Por exemplo, uma coisa que eu amo é a saga do Harry Potter. E eu acho que a J.K. Rowling ela tem uma imaginação fora de série pela complexidade, tanto da saga quanto dos personagens, daquilo tudo, daquele mundo que ela criou ali, né? E aqui o que eu quero trazer é que, assim, a imaginação ela é a fonte da criatividade, né? Tudo, a criatividade ela começa na imaginação, na idealização de alguma coisa. O exemplo que eu trago aqui até é que é como o episódio piloto da série preferida, né? O episódio piloto geralmente ele é um teste, né? Ele é feito para ver se alguém vai comprar aquela série, vai produzir, vai colocar lá para frente. E ele é bem uma síntese do que aqueles personagens vão, do arco dramático que vai acontecer ali, como é a personalidade de cada personagem, né? Então a imaginação é onde começa tudo para que a gente possa exercer a criatividade, colocar a criatividade para funcionar. E a inovação, ela é a aplicação da criatividade, né? Propriamente dita. A gente aplica toda a criatividade que a gente conseguiu reunir através de uma inovação, né? Então, a criatividade e a inovação, elas são processos, né? Porque para elas acontecerem, precisam de uma ação nossa. E a inovação, ela é medida através de uma métrica. A gente não consegue medir a criatividade. É uma coisa tão subjetiva que a gente consegue ter uma noção, ou parâmetros comparativos, né, que a gente geralmente consegue fazer, falando, fulano é muito criativo. Não, Beltrano não é tanto, ou até com nós mesmos, né? Ah, fulano é criativíssimo, como eu dei exemplo aqui da autora do Harry Potter. Em comparação à minha, a mulher é de um poço de criatividade, né? A gente tem um pouco desses parâmetros, mas não existe uma forma de mensurar, né, a criatividade. E a inovação, ela já vem com esse viés, né? A inovação, ela sempre vai estar atrelada a algum indicador de mensuração para a gente conseguir medir se aquela inovação é realmente uma inovação que vai fazer uma diferença, se é uma inovação que, assim, é legal, mas que não faz tanto sentido na vida das pessoas, né? Não vai fazer não vai trazer tanto impacto. Então, a diferença da inovação para a criatividade é que a inovação a gente consegue medir com algum indicador. A criatividade, ela é imensurável, né? E por que que é importante ser criativo? A gente vive num mundo cada vez, o João falou bastante disso, né? Mais volátil, né? Mais complexo, onde as coisas mudam cada vez mais rápido. E a criatividade, ela traz um diferencial competitivo em tudo na nossa vida, né? Em tudo que a gente for fazer. No trabalho, principalmente, acho que é onde a gente tem mais parâmetro, mas quem é criativo sai na frente em muitas coisas, né? No empreendedorismo também é um excelente exemplo, né? Muitas pessoas têm a sua carreira que na Unimed também empreendem em alguma coisa. E é aí que eu acredito que a gente consiga ser mais livre para aplicar nossa criatividade, mas a criatividade até dentro de uma empresa, dentro do trabalho mais burocrático que a gente faz, ela é muito importante, né? Porque ela ajuda a gente, como fala aqui, né, no slide, a explorar novos caminhos, descobrir novas soluções e a se destacar da concorrência. A concorrência aqui acaba sendo
até os nossos colegas de trabalho, né? Quando a gente sabe que no mundo corporativo existe a questão do nossa ascensão da carreira corporativa, da carreira, e que a gente precisa, a gente alcança, né, galga sempre um ponto a mais. E aí a pessoa criativa geralmente que exerce a criatividade, né, que desenvolve a criatividade, ela acaba se destacando e recebendo promoções, né? Ela tem alguma compensação por essa criatividade, porque é uma habilidade necessária, né? Então, aqui uma frase de reflexão para vocês é que no mundo em que a mercadoria mais procurada é a inovação, que é uma das coisas que a gente mais fala nesses últimos tempos, né? A gente precisa de ideias inovadoras, as empresas buscam prestar serviços inovadores. Nesse mercado, né, nesse mundo, a criatividade ela é a matéria-prima da inovação, né? Como a gente viu, a inovação ela é criada a partir da criatividade. A competência mais procurada nas empresas, né? Em todas as áreas a gente precisa ser criativo. E é uma competência que as empresas têm dado cada vez mais valor e até procurado profissionais com esse viés, né? Nas dinâmicas, nas entrevistas, já existem caminhos para entender se aquele profissional que eu estou buscando contratar é uma pessoa que tem esse viés criativo. E isso é bem visto pelos recrutadores, porque é uma necessidade desse mundo volátil que a gente vive, né? Como tudo muda muito rápido, a criatividade é uma super aliada nossa nessas mudanças para que a gente se adapte cada vez mais rápido e alcance esse time que a gente precisa para se atualizar, para se adaptar, né? E aí, quando a gente pensa que criatividade é uma coisa que é mais voltada para as artes, né? Por exemplo, eu já dei exemplos aqui só ligados a isso, né? A autora do Harry Potter, Marcelo Gun, que é comediante. Isso é muito voltado mais para o lado artístico. Mas a criatividade, ela vem sendo usada cada vez mais em qualquer segmento, né? Aqui o que eu trago de exemplo é que já está sendo aprimorado por especialistas a impressão de órgãos através das impressões 3D para possivelmente serem utilizados em transplantes humanos, né? Aqui é a tecnologia atrelada à criatividade, né? A tecnologia é muito importante. A gente falou disso na terça-feira também, né? Ela é uma coisa que ela veio para ficar no nosso dia a dia. Não é possível a gente descartar a tecnologia. A gente tem que se incluir, né? A gente tem que aceitar a tecnologia e conviver com ela da melhor maneira possível ali, cada um dentro da sua limitação. Então, mas a tecnologia sozinha, ela não existiria se a gente não tivesse um problema para ser resolvido, né? E é aí que entra a criatividade. A gente resolve problemas usando a criatividade. E com isso, a gente vai resolver problemas em todos os segmentos, né? Então, também está sendo usado já novos métodos de tratamento para o câncer com nanotecnologia, e isso foi feito através da criatividade, né? Porque a nanotecnologia, por si só, não foi criada para tratar nenhuma doença, né? Mas a criatividade do ser humano junto com esse book de conhecimento que a gente tem, né? Que a gente vai agregando ao longo da vida com as experiências que a gente vive e com tudo que rodeia a gente, conseguiu se chegar nessa ideia de usar nanotecnologia no tratamento do câncer.
E isso foi capaz por conta foram capazes de fazer isso por conta da criatividade, né? Então, o mercado como um todo, em todas as áreas, cada vez mais exige que os profissionais sejam capazes de criar novas soluções. E para criar soluções, a gente usa a criatividade. Criatividade com propósito, né? Ser criativo, ele tem um segmento um significado mais profundo. A criatividade, ela proporciona que a gente explore a imaginação e potencial, trazendo à tona a nossa melhor versão, né? A criatividade ressalta o melhor de cada um. A criatividade faz com que a gente se sinta bem, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação. Quando eu consigo fazer alguma coisa, resolver algum problema e tenho sucesso e pensei naquilo e trouxe referências e às vezes que não tem nada a ver com aquele problema ali, eu me sinto realizada. E isso faz eu me sentir uma pessoa melhor. Então, a criatividade contribui nisso, né? Ela ajuda a gente a expressar, às vezes, um talento que a gente não consegue enxergar no dia a dia por conta de várias coisas, né? Por ter um dia a dia, uma rotina, em que a gente tenha que fazer coisas delimitadas já e não talvez não enxergue tanto espaço para criatividade. Quando a gente consegue fazer alguma coisa que a gente usou a criatividade, que a gente resolveu algum problema, a gente se sente satisfeito, né? E a criatividade, ela acaba atuando como uma filosofia de vida. Quanto mais... A criatividade é meio viciante, né? Quanto mais a gente exerce, mais a gente aumenta a nossa criatividade, mais a gente quer que isso faça parte da nossa vida, né? No curso do Marcelo Gam, ele fala bastante sobre isso, fala algumas técnicas de criatividade. É um conteúdo bem interessante para vocês olharem se vocês tiverem tempo. A filosofia de vida dele, né, tá voltada para a criatividade. E tudo que envolve alguma coisa que a gente não consegue mensurar e não fica totalmente clara, envolve alguns mitos, né? Então, vou trazer aqui alguns mitos da criatividade para a gente discutir. O primeiro é o mito da utilidade. A gente tem uma visão, a gente acredita, no geral, assim, as pessoas acreditam que a criatividade ela só está ligada a algumas áreas, né? Algumas atividades, como, por exemplo, publicidade, design, marketing, atividade como artes, música. E a gente acaba achando que ela não é útil em atividades de matemática, de advocacia, medicina, engenharia, né? Só que a gente conhece empresas que usam a criatividade em outros segmentos, né? Aqui eu trouxe como, por exemplo, a Apple, que ela ficou famosa por produtos inovadores, né? Produtos que resolvem problemas trazendo inovações. A Starbucks ficou famosa no branding. E não são empresas que são ligadas à arte, né? Elas são ligadas a produtos, né? Então, a inovação é quando a gente dá uma nota fiscal para a criatividade, né? A inovação é o método da gente comprovar a criatividade, porque como eu falei antes, né? A inovação ela tem sempre como ser mensurada e a criatividade não. Outro mito que a gente tem é o mito do aprendizado. A gente tende a achar que pessoas criativas ou nasceram criativas ou não nasceram criativas, né? Ou você tem o dom da criatividade ou você não tem. E, na verdade, não é muito bem isso, né? Uma pesquisa de Harvard chegou à conclusão
que 25 a 40% da capacidade criativa é inata, quer dizer, nasce com a gente. E é uma coisa que nasce com a gente, pode ser desenvolvida, né? Assim como a gente desenvolve tudo na vida, a gente aprende a andar, aprende a falar, aprende outras línguas, aprende a ter um pensamento cadenciado, né? Um ciclo de pensamento. A criatividade, ela também pode ser exercitada para que a gente potencialize ela, né? Para que a gente consiga ser mais criativos. Então, a criatividade, ela pode ser aprendida sim, né? Na verdade, não aprendida, ela pode ser exercitada. Desculpa, usei a palavra errada. A gente consegue exercitar, nos exercitar para sermos mais criativos. Mito da originalidade. A gente costuma também ligar a criatividade a uma coisa exclusiva, né? Uma pessoa muito criativa é uma pessoa que criou uma coisa que não existia, né? Que quebrou um paradigma. E não é só isso, na verdade, né? A criatividade, tanto a gente vai criar alguma coisa que não existe e que vai resolver um problema, né? Mas a gente pode, através da criatividade, também melhorar alguma coisa que já existe. E a criatividade, ela por ela ser uma junção de todo o repertório que o ser humano tem, que ele adquiriu ao longo da vida, com suas experiências de vida, né, externas, e com o que ele passou, esse conhecimento ele não é único, né? Algumas pessoas passam situações parecidas e têm a mesma experiência de vida. Então, não quer dizer que a gente só uma pessoa consiga ter uma ideia, né? O exemplo que eu trouxe aqui é lá da criação do telefone. Quando foi o Graham Bell estava pensando no telefone, né? No mesmo dia que ele foi fazer a patente, outra pessoa estava no mesmo local, também fazendo uma patente de telefone. E, inclusive, essa pessoa tinha um telefone que ainda era um pouco melhor do que o do Bell, né? Quer dizer, duas pessoas que se dispuseram a resolver um problema com o que eles tinham ali de conhecimento no repertório deles, conseguiram chegar, inclusive, a ter a mesma ideia de solução. É tão estranho pensar nisso, mas aconteceu, né? Como acontece em um monte de coisas, né? E aí, às vezes, como a criatividade ela é uma ação, a gente tem a ideia, tem o insight, isso fica lá no nosso repertório, mas a gente não põe em prática. Então, ela fica perdida. Por isso que é importante a gente exercitar a prática da criatividade também, né? Colocar em prática, ter uma ideia e testar essa ideia, né? Mito do gênio solitário. De novo, né, a gente tem uma tendência a atribuir uma ideia a uma pessoa apenas, né? Steve Jobs, por exemplo, quando a gente fala do iPhone, a gente lembra dele, né? Quem criou o iPhone? Steve Jobs. Será que realmente ele conseguiu pensar em todos os componentes, em tudo que um smartphone faz sozinho? Será que é possível que uma pessoa consiga ter essa criatividade toda sozinha, ainda mais hoje em dia, no mundo que tudo acontece tão rápido? Ou será que para chegar nisso tudo demoraria um tempo que não seria mais viável, que aí outras pessoas que trabalharam juntas entregariam uma ideia, né, uma inovação mais completa para resolver um problema? Então, é um mito a gente achar que uma pessoa vai ter uma ideia completa que vai mudar a vida das pessoas, né? Aqui tem o exemplo do Steve Jobs e tem o exemplo do Ed Catmull na Pixar,
que o Steve Jobs também trabalhou lá. Tem um livro que é muito interessante, que conta toda essa história, que fala sobre criatividade, que é o Criatividade S.A. Não sei se alguém já leu. Ele é bem detalhista, quando ele começa a contar tudo o que aconteceu para a Pixar se transformar no que ela é hoje, né? De como ela era, como ela começou e o que ele começou a implantar com a equipe dele, porque ele não fez nada sozinho, para a Pixar hoje ser um dos maiores estúdios de desenho, né, de animação do mundo, né? Então, as equipes colaboram muito, as pessoas que estão à nossa volta colaboram muito para a criatividade. E, por último, o mito do brainstorm. As empresas acham que para ser criativa é só a gente fazer um brainstorm, né? Ah, tem um problema para resolver, a gente está com uma dificuldade, a gente precisa de ideia. Vamos fazer um brainstorm que dali vai sair todas as soluções. E a realidade não é essa, né? Porque a sociedade pensa que a criatividade está ligada à geração de ideia, que geração de ideia é uma coisa rápida. E, na verdade, não é. É todo um processo, né? A gente já falou aqui que faz parte também do repertório que cada ser humano tem. Isso auxilia na criatividade, né? Essa junção de vários insights que a gente tem através do nosso repertório. Então, o brainstorm é um lugar que ele vai trazer ideias, ele pode gerar inovação, mas ele não é o melhor ambiente para ser criativo, tá? Eu trouxe um vídeo aqui, eu vou só ter que fechar porque eu esqueci de compartilhar o áudio e eu vou passar o vídeo para vocês. E o vídeo é do Marcelo Gão. Eu tô meio apaixonada por ele, gente. Quando eu cismo com uma coisa, eu fico assim. Já tem 3 mitos de criatividade que você já tá ligado que é lenda, né? Esse negócio que é coisa para artista, não é uma ferramenta para solução de problemas, qualquer tipo de problema. Esse negócio que é um dom de algumas pessoas, não vem de uma habilidade básica da espécie Homo sapiens. E esse negócio de criar coisas originais do zero, não. Basta fazer combinações. Quero te apresentar agora o 4º mito. Eu chamo de mito do acaso, que esse negócio de achar que criatividade é um negócio que vem do nada, do acaso, e não é. E para te explicar isso, eu quero contar a história do Eureka. Eureka é essa história do cara que saía correndo nu, sabe? Gritando Eureka, Eureka, Eureka. E Eureka virou um sinônimo de ideia que surge assim do nada, Eureka e tal. E para contar a história desse fato do Eureka, eu vou usar como apoio um videozinho que eu encontrei com a dublagem de português de Portugal, que é uma delícia, explicando como foi essa história, que coisa é essa que Arquimedes achou. E a história começa com o rei Hierão chegando para Arquimedes, que era um grande matemático, e dando para ele um problema. O meu Orives fez-me esta coroa toda em ouro, pelo menos é o que ele diz. Mas desconfio que ele me enganou. Desconfio que ele usou no interior da coroa um metal menos nobre, menos custoso. Agora diz-me, será possível sabê-lo sem destruir a coroa? Dado esse problema, qual é a primeira coisa que Arquimedes foi fazer? Foi consultar o banco de dados dele para ver do repertório de matemática dele o que é que ele poderia usar para resolver esse problema. Estás em apuros, meu filho. O que vais fazer? É preciso calcular o volume da coroa. Depois, pesando-a, podemos verificar se o seu peso corresponde ao do ouro, que é um metal pesado. Calcular o volume? Oh, estás a brincar. A coroa tem uma forma demasiado complexa. É impossível. Vou pensar no problema, pai. Entretanto, anda. Vamos aos banhos para descontrair. O banco de dados dele não conseguiu resolver o problema porque existia um desafio grande, que é o fato da forma da coroa ser irregular, e aí é complicado matematicamente calcular. E aí ele falou, vou pensar no problema. Então ele foi pensar no problema e aí foi lá para a casa de banho, que era uma coisa muito comum na época.
Ouve lá, o que é que estás a fazer, Arquimedes? Eureka! Encontrei! Eureka! Eureka! O que é que se passa? Por que é que ele se foi embora? O banho estava muito quente? Não faço ideia. Saiu a gritar: Eureka! Encontrei! Mas o que eu não sei. Não encontrou nada? Eu lavei bem a banheira. Eureka! Surgiu a ideia na casa de banho, e aí veio aquela cena clássica, ele saindo correndo, e depois ele foi apresentar a ideia dele pro rei. Então, Arquimedes, a coroa é de ouro puro? Claro que sim. Derreti 60 moedas de ouro para fazer. Peça para trazerem 60 moedas de ouro, majestade. Cuidado! As minhas sandálias! Vou constipar-me! Pesa a coroa, menos o peso do seu volume de água, que transbordou. Veja. Traga umas moedas de ouro. 1, 2, 52, 53, 54. O peso das 54 moedas de ouro é igual ao peso da coroa, mas o nível de água não subiu até acima. Por isso, as moedas de ouro ocupam menos volume do que a coroa. Por isso, a coroa não é feita apenas de ouro. Contém também outro metal mais leve. Sim. Sim. É genial esse final, né? A expressão dos personagens. O que foi que houve a situação? Ele assou o banco de dados dele, mas faltava um input nesse banco de dados. E esse input ele teve lá na banheira, quando ele entrou no corpo dele, viu a parada subindo, e aí surgiu o princípio do empuxo, foi o Arquimedes que criou, e aí sim, combinando o conhecimento matemático dele e combinando aquele input que ele acabou de ter, ele usou aquelas palavrinhas mágicas. E se eu pegar as moedas e comparar o peso, juntando a água e tal, é onde entra o what if, dando as soluções. E essa é a história do Eureka. E a história do Eureka eu quis contar por quê? Porque a história do Eureka, as pessoas muitas vezes só associam Eureka com aquela lâmpadazinha, teve a ideia, né? Na hora, né? E causa um mito muito grande de que a criatividade é algo espontâneo, que surge do nada, você está assim, aí de repente, Eureka! Oh meu Deus, de repente, e tal. E tem um livro de 1926, Graham Wallace, The Art of Thought, e que ele cria um framework do que seria o processo criativo. Então, processo criativo clássico. Seguinte, preparação, incubação, iluminação, verificação. Vou explicar cada etapa. Detalhe, se criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas, então o processo criativo sempre começa com um problema. Então, assim, aquele é o processo criativo, mas aquilo só começa aquelas etapas dado um problema, uma oportunidade, um desafio. No caso, o rei falou, aqui está o problema. E aí começa as etapas. Então, vamos lá. Etapa 1, a preparação. A preparação é quando você recebe o problema e você faz duas coisas. Você acessa o repertório e faz pesquisa. Então, ele aqui acessou o repertório dele, o que ele já tinha. Sherlock Holmes, um grande resolvedor de problemas. Dado o problema, ele vai, dado o crime e tal, a situação, ele vai preparar, ele vai pesquisar, acessar o repertório que ele já tem. Depois vem a segunda etapa, incubação. Etapa extremamente importante, porque ela é extremamente ignorado, porque por ser abstrato, ele é ignorado, as pessoas acham que não existe, e é a etapa fundamental. Incubação é a combinação inconsciente. A gente combina as coisas conscientemente. E se eu fizer isso e isso? Só que existe um processamento inconsciente que é muito mais poderoso e que ocorre meio que em segundo plano, sabe? Na parada, que no caso da historinha ocorreu quando ele foi na casa de banho. Porque normalmente a incubação é quando a gente se distancia do problema. Naquela historinha, ele foi lá no rei, falou com o pai e foi direto para a casa de banho. Foi muito linear aquela historinha, né?
Provavelmente não foi tão linear assim. A casa de banho foi necessariamente logo depois, mas a casa de banho representa o distanciamento do problema, porque para o processamento inconsciente poder entrar, o processamento consciente tem que sair. Enquanto você estiver conscientemente pensando em alguma coisa, o inconsciente não está pensando naquela mesma coisa. Você sai daquele problema e ele começa a rodar em background. É quando Sherlock, por exemplo, vai lá tocar o violino dele e sai do problema. Arquimedes falou, preciso pensar no problema. É o famoso, vamos deixar o problema dormir. E depois vem a etapa 3, a iluminação, que é o momento da revelação da combinação. Genial aqui, ser uma velhinha, né? Antigamente era uma velhinha. Aí hoje em dia o símbolo virou aquela lâmpada incandescente. O próximo símbolo tem que ser uma lâmpada solar LED. Adoro essa frase do Maslow, simples e poderosa. O acaso favorece as mentes preparadas. Velho, quando as mentes estão preparadas, elas chamam o acaso. É sorte. É sorte ou é preparação? Em relação a essa etapa aqui da iluminação, eu queria só abrir parênteses, que é o seguinte. Eu vi um vídeo que é um resumo de um TED Talk no canal oficial do TED, falando sobre a história de Arquimedes, contando essa história e tal, sem a genialidade do sotaque português de Portugal, né? Americano chato. Mas enfim, a historinha lá bonitinha, e no final da história, tudo lindo, bem feito, no final, nos segundos finais, ele falou uma coisa no texto que eu acho que ele queria dar um final legal, mas é uma coisa que ele falou que eu acho perigoso. These days, using the way an object displaces water to measure volume is called Archimedes' principle. The next time you take a bath, you can see Archimedes' principle in action. And maybe you'll have a genius idea of your own. Na próxima vez que for tomar um banho, você vai ver o princípio de Arquimedes em ação, o empuxo, e você talvez pode ter uma grande ideia. Eu não gosto desse finalzinho de você vai ter uma grande ideia, porque mistura as coisas. Não é o banho apenas que faz ter as ideias. O mérito principal é da preparação. A preparação, ou seja, você estar com um repertório bem nutrido, e isso é todo dia, trabalhando o repertório, receber um problema e ter o problema bem claro, bem definido, se aprofundar com hard work na pesquisa do problema, é isso que permite que a iluminação ocorra no momento de incubação, no momento de lazer, como no banho, por exemplo. Fecha esses parênteses, voltando agora para a etapa 3, iluminação, que eu concluí, e aí vem a última etapa, 4, a verificação, que é onde você vai mostrar a sua ideia para ser validada, para testar. Foi quando ele foi lá validar a combinatividade dele junto com o rei. Esse é o processo criativo clássico: preparação, incubação, iluminação e verificação. Só que eu resolvi combinar o processo criativo com alguns inputs meus e criar uma variação de processo criativo. Você lembra dessa tela aqui, aquela tela clássica do computador, aquela tela azul, né? Sabe como é que chama isso? Chama-se BIOS. BIOS, um acrônimo, significa Basic Input Output System. Um sistema básico de entrada e saída. É como tudo uma indústria, né? É um sistema de entrada e saída. Tem os inputs que se processam, sai o output, e todo o sistema BIOS bacana tem um loop de feedback, que é o que retroalimenta e dá o feedback. Então, como é que eu pensei? Input, combinação, output, feedback. Input é tudo que a gente tem no nosso repertório, representado aqui pelo olho, né, que é uma das principais fontes de inputs. Então, você vai colocando coisas no seu repertório, o cérebro combina aquelas coisas, processa, mistura, faz justaposições, faz fusões, faz colisões. E aí depois, representado pela boca, que é o principal veículo para expor as coisas, tem o output, que é quando você joga para o mundo a parada, para testar, para validar, e é essencial para o negócio, para masterizar o processo, é o loop de feedback, que é de fato o resultado que esse output gerou, você tem que retroalimentar como input. Então, do processo criativo clássico de 4 etapas, eu também fiz o meu 4 etapas, só que alguns detalhes. Essa etapa minha, eu divido em 2. A combinação consciente e a inconsciente, essa aqui é a incubação, mas a consciente também, que é onde entram as técnicas, que é você conscientemente combinando aquilo. A iluminação do processo clássico, ela está nesse caminho aqui, a velhinha. A combinação ilumina
e o output já é a exteriorização, né? É mostrar para os outros aquela sua iluminação, já para obter feedback. Então tá aqui, processo criativo clássico, o meu processo combinativo e as fontes da minha combinatividade. Art of Thought, Graham Wallace e a BIOS do computador. Simbora, papai, é nóis. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Muito bom. Gostei. A didática dele é bem legal, né? Bruna quer falar? Pode falar, Bruna. Aí. Já foi. Interessante, ele coloca de forma simples, né, para que as pessoas tenham um fácil entendimento. Eu acho que esse viés dele de fazer stand-up, de ser comediante, traz uma leveza para o assunto, né? Que é um assunto um pouco complexo. Aquele raciocínio ali que ele fez, né, até chegar na metodologia dele de criatividade, é complexo e ele traz de uma forma bem legal. Depois Coisas simples, né, que fazem chamar a nossa atenção quando ele fala, e eu acho muito engraçado esse português de Portugal, aí já cria uma curiosidade de você escutar, então acaba te trazendo para poder entender, para querer saber mais. É muito interessante a forma dele de buscar a atenção de quem vai ver esse vídeo ou o conteúdo dele, né? E eu achei legal também quando ele fala do processo do inconsciente, porque às vezes a gente fica tão focado em resolver o problema e aquele ali, todo o processo é consciente, aquele tempo todo. E aí é aquela máxima, sabe? Quando a gente está com algum problema, a gente fala assim, ai, peraí, vou ali beber uma água. E quando você desliga, é quando você fala assim, gente, isso estava aqui na minha cara. Aí você acha o erro, você acha a diferença, né? Então, como o processo inconsciente, ele é importante, né? E às vezes a gente esquece completamente disso. E aí é cansativo, é exaustivo, você já tentou de tudo, colocou todo o seu conhecimento técnico e não resolveu. Quando você desliga, quando você dorme, acorda no dia seguinte, está ali, lindo e maravilhoso. Não é fácil, né? Não é tão simples, não é uma receita, Não. a gente sabe que não é uma receita, mas como o processo inconsciente, ele faz parte, né? E como ele é um exercício, né? Porque às vezes a gente acha que tem que resolver aquele problema ali naquela hora, é urgente, fica naquela agonia e nada sai. Eu acho que ele fala bastante disso, né? Do processo de incubação ser muito necessário e ser um pouco menosprezado, né? Que é quando a gente realmente não dá importância. Acho que se eu parar de pensar nisso, eu não vou conseguir resolver. E aí foi como você citou, né? Às vezes vai beber uma água, consegue resolver algum problema depois daquilo, porque espareceu um pouco. Você vai colocar o link lá, né, desse vídeo? Eu vou colocar, esse vídeo está dentro do curso dele, eu vou colocar o link do curso todo. É bem legal. Minha filha precisa ver esse vídeo. Tem lá. Esse é o primeiro, é uma das primeiras aulas dele, do curso de criatividade. Mas o curso todo tá gratuito, achei essa iniciativa dele também sensacional. Era um curso pago, não deveria ser barato, porque ele fazia algumas coisas também de enviar as coisas para casa das pessoas, né, no modelo EAD e tudo. E ele, por uma estratégia de falar assim, pô, não posso ter esse conhecimento só aqui, eu preciso fazer. É porque no podcast, até já botaram aqui o link do podcast, Juliana. Obrigada, Ju. No podcast, ele fala que ele não podia ficar com aquilo só para ele, então ele decidiu abrir para todo mundo. É bem legal. Eu vou botar o link lá do site dele, com tudo direitinho, vocês vão ter acesso a todos os cursos. Tá? É bem maneiro. Tem mais alguém com mãozinha levantada? Deixa eu ver aqui. Tem. Ana Angélica. Só para colaborar com o que a Bruna falou, né? E você também, às vezes, assim, estou falando eu, tá? Na questão do home office, a gente não tem isso do ter o problema e levantar e tipo que a gente tinha, ia pegar um café, ia no posto. Aí a gente, nesse inteirinho que encontrava uma outra pessoa, fazia uma outra coisa, aquilo clareava na sua mente e você voltava e conseguia resolver. No home office a gente não tem isso. O problema está aqui, se você levanta, é a tua pia com a tua louça, a tua máquina com a tua roupa, então é mais complicado a gente conseguir ser criativo nesse ambiente. Tem toda a questão da qualidade de vida, mas eu acho que a criatividade também foi abalada
nessa situação aí de você não sair do problema, porque você não sai do problema. Você está ali com ele o tempo todo. E às vezes você desconta até na tua família, no teu filho, porque tu não consegue resolver, entendeu? Verdade. E tem a questão do repertório, né? Eu acho que essa questão do home office fez o nosso repertório diminuir um pouco. Ele costumava ser maior, né? Eu tenho, acho que o escritório de processos voltou mesmo a ir presencial tem um mês. Tem algumas áreas aqui que vão também. Ontem estava cheio, né? Lá. Mas eu acho que isso traz um ganho para a gente de repertório, né? O que eu notei é que quando eu saio para trabalhar e eu estou almoçando com as pessoas e a gente está trocando sobre assuntos que eu nem imaginava que poderiam surgir naquele dia ali, sabe? Umas coisas assim, e isso aumenta o nosso repertório realmente, né? Essa experiência de trocar, de ter uma conversa sobre alguma opinião. Então, eu acho também, Ana Angélica, deu uma prejudicada e mas nada que não dê para ser exercitado, né? Eu acho que o grande barato da criatividade é a gente lembrar de exercitar ela. Eu pesquisei alguns exercícios até para trazer para gente, mas tudo era muito extenso. E também a nossa turma é muito grande, né? Um pouco difícil de fazer. A gente vai até fazer um exercício daqui a pouco, mas é mais básico. Mas eu também vou compartilhar com vocês lá alguns exercícios que, se vocês quiserem, podem ser feitos também para exercitar um pouco da criatividade, tá? Então, pessoal, vou voltar aqui. Só faltam mais alguns slides e o exercício. Então, para concluir aqui, o que eu queria trazer para vocês é uma provocação mesmo dessa questão toda da criatividade, que é confie na sua criatividade, confie no seu repertório, né? Confie nos seus insights, confie que é possível aumentar a criatividade, que é possível exercitar a criatividade. Foi feita uma pesquisa pela Adobe que só 25% dos CEOs do mundo inteiro se sentem aptos para colocar o seu potencial criativo em ação. Quando eu penso no CEO, eu penso numa pessoa que tem uma bagagem absurda de conhecimento, né? Repertório de um CEO deve ser um negócio de muita informação, né? Banco de dados, como o Murilo trouxe lá, aquela imagem que eu também achei super divertida. O banco de dados de um CEO deve ser um negócio gigante, né? Mas só 25% acredita que está apto para colocar uma ideia, né? Para ser criativo, para ter uma ideia criativa e para colocar essa criatividade, tomar uma ação com essa criatividade, né? Então, vocês imaginam quantas ideias boas, quantas coisas ainda não estão acontecendo aí pelo mundo porque as pessoas não confiam na criatividade, né? O que a gente precisa para confiar na criatividade é não ter medo de errar. A gente não pode ter... Errar é um aprendizado, né? Acho que já não existe mais aquela cultura do que não se pode errar de jeito nenhum, um erro é inaceitável. O mundo está evoluindo e essa cultura está cada vez mais sumindo, ainda bem, porque o erro ele traz muitas lições para a gente, né? Ele faz com que esse repertório aumente, ele faz com que as nossas experiências com aquilo que deu errado levem a um pensamento também do que poderia ter sido feito para dar certo o que a gente idealizou. Então, ele aumenta nosso repertório e ele contribui, né, para a nossa criatividade. Então, confiança criativa é a gente acreditar que a gente pode mudar o mundo usando os talentos que a gente tem, usando a nossa criatividade, usando o nosso repertório, usando a nossa capacidade analítica.
E o que a gente precisa fazer, né? Alguns passos, alguns fatores que a gente pode fazer para alcançar essa confiança na nossa criatividade é não ter medo de ousar, né? Porque tentar alguma coisa, tentar colocar alguma ideia para frente é sempre um desafio, mas nada é impossível. Tem uma frase, eu acho que é o Walt Disney, não, eu sou péssima em lembrar essas coisas, gente, mas que alguém fala que não sabendo que era impossível foi lá e fez. É muito famosa, vocês devem conhecer, né? Então, assim, nada é impossível, né? Nenhum desafio é impossível, né? Por mais mirabolante que seja a ideia, a gente aprende com os erros e também com os acertos, né? Tudo fica uma lição aprendida. A gente colhe os frutos simplesmente por liberar o potencial que existe na gente, né? Acreditar, ver o fruto de alguma coisa que a gente construiu, que a gente idealizou. Como eu falei um pouquinho antes, eu sempre me sinto bem em ver o fruto disso. Então, é uma coisa que aumenta o nosso potencial, né? E para ser criativo, a gente precisa de duas coisas. O primeiro é o querer. Se você quer ser criativo, você vai conseguir. E o segundo, desenvolver a sua capacidade criativa. E aí, esse desenvolvimento é através do exercício da criatividade mesmo. E para isso, né, a gente precisa só da gente mesmo. Essa é a essência da confiança criativa, acreditar na gente e investir nisso, desenvolver a nossa capacidade criativa. Bom, agora, gente, eu trouxe um exercício para a gente fazer. Eu vou colocar o formulário, o link do formulário aqui no chat e vou pedir para todo mundo abrir lá, por favor. Carol, você escreveu aqui, é Murilo Gun. Eu falei o quê? Falou Marcelo. Falei Marcelo? Não sei por que vocês veem com Marcelo, gente. Desculpa. É bem típico meu mesmo. Quando vocês conseguirem acessar lá, vocês me avisam, por favor? Quando já tiver todo mundo conseguindo acessar o Forms. Já acessei. Eu também. Bom, tem dois exercícios aí, né? Dois exercícios mesmo, desculpa. São iguais, tá? Deu para perceber. Só os objetos do exercício que são diferentes. Então, como é que é esse exercício? É para a gente exercitar mesmo esse nosso portfólio de criatividade que a gente tem aqui, né? Nosso banco de dados. Então, eu vou projetar aqui uma imagem de um objeto e a gente vai pensar em usos incomuns para esse objeto. Eu vou cronometrar, a gente vai ter 3 minutos, tá? Deixa eu abrir o cronômetro aqui. Já. E aí, vocês podem ir nesse campo do formulário mesmo e colocando ali. E depois, quando acabar os 3 minutos, a gente traz para cá as nossas ideias mais mirabolantes. Combinado? Então, vamos lá. O primeiro objeto é uma caneca. Então, eu quero que vocês pensem em usos incomuns para uma caneca. Usualmente, a gente bebe alguma coisa na caneca, né? Geralmente alguma coisa quente, um chá, um café. Tem gente que bebe água na caneca. Mas e numa utilização que não seja usual, como a gente utilizaria a caneca? Já startei aqui o tempo, tá? Quando acabar, eu aviso.
Falta 1 minuto, tá, pessoal? Faltam 15 segundos. Acabou nosso tempo. Então, e aí? O que que a gente conseguiu? O que que vocês conseguiram aí pensar de usos alternativos, criativos para uma caneca? Então, eu coloquei, eu botei aqui, enfeite de mesa, porta-treco, porta-lápis, peso de papel, porta-escova de dente, suporte para vela, vaso de planta. Nossa! Dei uma viajada, dei uma viajada. Super criativa. E eu vou te falar, eu usaria para tudo. Desde o vaso de planta, suporte para até, usaria tudo. Tudo que eu inventei, eu usaria. Definitivamente, a primeira coisa que eu coloquei foi plantar uma suculenta. Eu também. Ai, perfeito. de planta. Dá para usar para maquiagem. Eu também coloquei. Dá pra Coloquei você pasta usar de pra dente você- também, escova de Pra você se dente maquiar, e suculenta botar e maquiagem. Aqui em casa eu guardo os Gente. incensos dentro de uma caneca. Coloquei forma de bolo também, para fazer bolo de caneca. Eu botei também para virar um prato. Eu coloquei também para Também. colocar pincéis de maquiagem, que é bem útil A também. maquiagem é perfeita, eu uso, inclusive. Isso aí, Suporte como pro objeto espelho, de eu boto decoração. ela enquanto espelho em cima. Isso aí, coloquei também para colocar uma plantinha artificial, que também Nossa, ficaria bem celular é bom. bom, Pra hein? desenho. Guarda celular é boa. Eu usaria até para poder apoiar o celular, para ele não cair. Eu coloquei como base. Falei também como base, apoio para alguma coisa, porque às vezes a pessoa faz tipo uma estantezinha, assim, 2 canecas, uma madeirinha. 2 canecas, uma madeirinha, vai. Sei lá, né? Decoração. Eu daria para o Ai, meu pai gente. guardar dentro da dentadura dele, porque o copo não é transparente, eu não era obrigada a ver. Roberta, você é melhor. Eu acho que o mais. Fazer Primeira coisa que eu pensei, guardar pro meu pai. fazer um desenho de círculo e também para ajudar a esticar uma massa que a gente esteja fazendo, é melhor com copo, porque não tem alça, né? Mas a caneca também dá um jeitinho. É mesmo. Vanessa quer falar também? Pode falar, Vanessa. Gio. Aqui em casa ela tem um uso Gente, bem eu falei horrores interessante, aqui no mute. porque minha mãe costura. Porque minha mãe costura, né? E a linha, ela sai correndo, né? Às vezes não tem suporte. Ela colocou o carretel de linha no chão, tem a máquina de costura, o carretel de linha no chão, dentro de uma caneca. Dentro da caneca. Que legal. Né? E funciona muito bem. Que legal. Sara Santos, como é que você vai usar para aumentar o som do celular? Ela botou aqui no comentário. É para poder jogar ele dentro e ficar. É isso? Ah, como caixa acústica. Tem uns negocinhos que Caixa você acústica. coloca o celular e ele reverbera. Deve ser por isso que ela falou. Tô olhando aqui o chat agora. Nossa, velas aromáticas é uma ótima ideia também, né? Eu pensei também em usar, não sei se vocês já viram, caneca como lustre. Faz um furinho e bota ali dentro a lâmpada e prende. Já vi em algum lugar. É bem legal. E as suculentas que a galera falou, ou furou para boneca, olha Da isso. Carol foi melhor. É boneca poli, Carol? Ou é um consumê, que é aquela Exatamente, não, aquela tipo a caneta. Polly, essa menorzinha.
Ou é um consumê, né? Para caber a Barbie ou a Suzy. Bem legal. A gente também usa como medidor, né? Uma xícara de verdade. açúcar. Nas receitas, né? É mesmo. Agora, só uma coisa com as suculentas, né? Não pode esquecer de furar, gente, porque eu já botei uma suculenta numa xícara sem furar, a bichinha morreu afogada, tadinha. Bola de sabão Casa passa. quebra uma caneca, nasce um pote de suculenta. É verdade. A bola de sabão achei maneira, hein, Henrique? Com asa da caneca. Vou dar essa ideia para meus filhos. Tem que ter bastante pulmão, né? Para soprar e sair a bolinha. Um recipiente maior para poder fazer espuma, né? Verdade. Bom, pessoal, bem legal, né? Exercitar a criatividade e ver que tem ideias diversas aqui também, né? Vamos para o segundo. Mesmo esquema, 3 minutos, objeto diferente. Vou projetar aqui, tá? A imagem do objeto que a gente vai usar. O nosso objeto agora é escova de dente. Eu não vi o computador. Oh, meu Deus. Não vai subir de novo, hein? Falta 1 minuto, tá, pessoal? Acabou o nosso tempo. E aí? Escova de dente. As Então, cacheadas vão gente, entender, fazer baby hair. isso, baby hair. Também coloquei Baby isso na Angélica. A primeira coisa, baby hair. Tá super na moda, né? Sim, tendência.
Mas para pentear aqueles cabelinhos que estão crescendo também é ótimo. A gente passa um gelzinho, um creme de pentear, a escova e passa. Eu tenho uma só para isso. É isso aí mesmo. Ai, pentear cabelo de boneca, limpar as joias que estão escuras, escovar as unhas, pia, canto de pia, de azulejo. Isso aí, azulejo de banheiro. Já fui logo para faxina. Eu botei limpeza coloquei em também, geral, pintura, tudo isso. Isso. Eu coloquei para limpar o teclado do computador. Nossa, E demais. Perfeito. tipo uma mini vassourinha mesmo, para tu ir varrendo qualquer coisa pequenininha. Eu coloquei ótimo também. para coçar as costas. Barriga da gestante Gente, também. o braço da escova deve ser de que tamanho? Meu Deus. Não, tem que Gente, juntar essas várias escovas escovas super de serão dente para chegar utilizadas, até hein? as pontas. Não, porque ele deve ter mobilidade, ele consegue jogar o braço lá atrás com a escova, não é que nem eu, toda travada, entendeu? Eu coloquei coçar a orelha, as costas eu não consigo, não. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe foi pintar a raiz de cabelo quando o lugar é muito pequeno, vai com a escovinha lá, ele bem na raiz. Ah, que legal. Gente, mas todo mundo compra uma escova para isso, né? Pelo amor de Deus, né? Para mim é exclusivamente para escovar o dente, não tem outra função, gente. Somente, única e exclusivamente escovar os dentes, intransferível, individual, entendeu? Vai, Liz, Uma não durabilidade máxima de 3 meses no máximo ali, ou quando as cerdas já estiverem abrindo, não tem outra função. Não, mas fica tranquila, Elis, é exclusivo para essas outras coisas. Pode ficar A gente compra aquela baratinha só para isso. Ufa, compra especificamente para isso. Ai, graças a Deus. Baratinha Com para todas isso. essas ideias, tem que comprar aquela promoção que vem 3, já de Isso cores ali, distintas. né? Uma para as costas, uma para unha, uma para o teclado. Na fila das vozes americanas, né? Exatamente. Eu adorei as ideias, já até tomei nota. Dá para fazer fantoche também, bota uns cabelinhos nelas assim, bota para criança brincar, entendeu? As paradas assim. Verdade. Bonequinhos. Segura embaixo, né? E vai brincando com a criança. Aqui A em galera casa, a colocou- escova de dente tem sobrevida, né? Não deu mais para escovar o dente, ela Ela vira vai qualquer fazer outra outra coisa. coisa. Ela não vai para lá do lixo. Gente, é igual morre uma toalha, nasce um pano de chão. Perfeito, perfeito. Isso aí. É a mesma coisa a escova, é o mesmo pensamento. A Liz está escutando isso horrorizada, escova de gente. dente lembra, né? Tipo, ai, olha, escova de dente. Não escovei o dente hoje, vai escovar o dente. Só como lembrança. Microfone sai som da escova. Quem colocou a Juliana? Microfone. Ela usa Minha no filha, no quando banheiro eu pra quero caralho. fazer um show, eu faço em qualquer lugar, entendeu? Tem que querer. Adorei. Mas a minha resposta foi exclusivamente escovar os dentes. Eu não botei mais nada, na verdade, na resposta. Pente para sobrancelha, limpeza em locais estreitos, retirar poeira. Acho que todo mundo foi colocando. Remover mancha de pintura, aplicar creme tinta de cabelo. Vocês O são que eu também já criativos, usei gente. é para quando você está pintando, né? E aí você quer fazer um efeito tipo de vários pinguinhos, assim, aí você pinga o cabelinho, né? E vai. Também é Isso, já fiz isso. Também já fiz isso. Gente, o uso É da bom. escova de dente é muito antigo, gente. Na minha época, lá de adolescente, era para engraxar sapato. A gente passava Eu botei aquela isso graxa também, junto. porque eu usava sapato de couro na escola com aquela meia até a metade da canela. Exatamente. Desde Passar aquela graxa, época. depois dá um brilho. Aí É bom passava se com você a tiver- graxa, com a escova, e depois vinha com aquela escova de pelinho. Exato, para dar o brilho. E o jornal ainda tinha o jornal ainda para dar o gás. Ai, gente, que sofrimento. Porque Para polir. para ficar Agora brilhoso, pra porque polir. a minha escola não podia usar melissa, porque tinha aquela melissa igual de sapatinho de boneca. Aí não podia, que era colégio particular. Colégio particular tinha que ser couro, e o público era quichute para os meninos e aquela melissinha de plástico para as meninas. Era nesse padrão. Com aquela meia branca até 3/4 horrorosa, com a sainha de preguinho. Horrorosa, olha. Quando liberaram bermuda, porque bermuda era só na educação física. Quando liberaram, falei, mãe, eu quero. Nunca mais usei uma saia na vida para ir para a escola.
É, É bom se sim. você estiver escovando os dentes também com a xícara de café do lado. Quando você terminar de escovar os dentes, você usa o cabo como mexedor do café para misturar o açúcar. Diversos usos, né? Bom, pessoal, por hoje era esse o tema que eu queria trazer, essa brincadeira, esse bate-papo, né? Espero que todo mundo tenha saia daqui hoje com vontade de exercitar sua criatividade, pensando, né, em como exercitar, o que fazer para ser mais criativo, em como usar essa criatividade todas que vocês têm, tá vendo? Com uma caneca, que é uma coisa que a gente tem em casa, escova de dente a gente também tem, dá para fazer muita coisa, né? Coisas, utensílios básicos que a gente sempre tem. E é isso, tá? A gente está encerrando por hoje. Eu falei que eu ia encerrar mais cedo, porque a gente na terça passou mais um pouquinho. Então, sobre lá o projeto final, algumas pessoas já me procuraram, já bati um papo, já tirei umas dúvidas. Fiquem à vontade, tá? Para a gente marcar, para a gente falar. Usem a criatividade para fazer. Vocês vão precisar de bastante criatividade lá. E é isso que a gente precisa exercitar para entregar. Não tem nada difícil lá. É tudo bem criativo, realmente. Tá bom? E qualquer coisa me procurem, que eu tô por aqui para que vocês precisarem, tá? Até semana que vem. Aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Até a próxima Tchau. semana. Tchau.